Como avaliar se as empresas desse índice estão caras ou não? Para falar as top 5 aí, são todas empresas que entregaram, inclusive, mais do que a gente espera desses 6%. A gente tem empresas aqui pagando na mediana de 8% a 10% nesses últimos 6 anos, que entregaram retornos aí da casa dos 100%, né, ao longo desse período. Se você tivesse que escolher, por exemplo, investir em uma ação, e aí eu falo mais com a Luísa, investidora mesmo, diante desse cenário, essa perspectiva que está muito complicada. Você teria uma indicação de um caminho, de um setor? Olha, não que isso seja uma recomendação de compra, ou que eu recomendo é que você só tenha uma empresa na sua carteira. É bom fazer esse disclaimer, mas... Perfeito. Aproveito para te perguntar com relação também ao índice de utilidades da Bolsa, porque a gente está acompanhando de modo geral o Ibovespa que tem sofrido, principalmente nessas últimas semanas. Não tem sido fácil para conseguir se manter ali nos 122 pontos. Lembrando que a gente já teve épocas de 128 mil pontos, agora a gente está no 121 mil, a gente bateu hoje, inclusive, no 120 mil, muito próximo dos 119 mil. Agora, falando especificamente com relação ao índice de utilidades da Bolsa, que está ali entre a estabilidade até, de vez em quando, uma leve alta, e as empresas desse índice são defensivas, né? Como avaliar se as empresas desse índice estão caras ou não? Olha, interessante essa pergunta, eu vou até te confidenciar uma coisa. Claro, o Ibovespa ele é o nosso índice de referência, mas se você for destrinchar ali as empresas que mais impactam o índice, a gente pode dizer que são 10 ações, né? São mais de um ticker, mais de uma classe. Então você tem Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Vale são praticamente as grandes responsáveis aí pela oscilação do Ibovespa. Então é uma concentração muito grande em poucos ativos, né? E é por isso que a gente não presta muita atenção no índice Ibovespa. Nós que investimos para dividendo, né? E vou além, para quem quer ter uma carteira previdenciária para longo prazo, a gente olha para os projetos especificamente. Então, essas empresas do Best que estão na nossa lista, a gente acompanha individualmente, e é isso que a gente presta atenção, né? Agora, claro, se você olha um pouquinho mais o histórico dessas empresas, o que a gente procura, né? Como eu disse anteriormente, o nosso crivo mínimo, né? O nosso retorno mínimo exigido em proventos real é de 6% ao ano em dividendo. Tendo essa métrica em mente, basta que você calcule, né? Isso, inclusive, a nossa plataforma já calcula automaticamente lá no AGF. O que a gente faz? É a métrica do preço-teto. Nós pegamos a média do dividendo pago por ação nos últimos 6 anos, dividido por esses 6%, e essa fórmula nos dá individualmente para cada uma dessas empresas o preço-teto. O que é o preço-teto? É a margem de segurança. É o máximo que você poderia pagar por esses ativos, dado esse 6% mínimo exigido pelo acionista, né? E isso tem se mostrado, né, apesar desse 6% parecer pouco, né, eu havia comentado pouco em relação à Selic, isso tem se mostrado bastante assertivo, né, porque a gente tem que lembrar que o retorno total, de novo, ele é uma função não só do dividendo, que vai ser reinvestido, tá? Como também do fato de você estar comprando essas empresas com margem de segurança e você aumenta as suas chances de não estar comprando caro. É com isso que a gente se preocupa, né? Então, a gente avalia as empresas por aquilo que elas nos remuneram. Fazendo isso, você está fazendo um duplo favor, como eu disse, né? Empresas que pagam bons dividendos e empresas que provavelmente, né, tendem a nos dar um bom retorno total, né? Isso se mostrou uma verdade. A gente, no outro estudo que a gente divulgou lá na nossa plataforma, né? Por exemplo, as cinco maiores medianas nos últimos anos, né, que superaram esses 6%, a gente tem Taesa, BB Seguridade, Copasa, Semig, Banco do Brasil, né, para falar as top 5 aí. São todas empresas que entregaram, inclusive, mais do que a gente espera desses 6%. A gente tem empresas aqui pagando na mediana de 8% a 10% nesses últimos 6 anos, que entregaram retornos aí da casa dos 100%, né, ao longo desse período, né? Então, não necessariamente ao olhar os 6% é isso que você está contratando, né? Justamente pelo efeito do juro composto no tempo. Então, não tem segredo, é disciplina, paciência e prioridade. Perfeito, é interessante. Tem o segredo por trás da disciplina, da paciência, da prioridade, que isso aí já é mais difícil chegar lá, né? Mas, enfim, é importante essas dicas que você traz, são importantíssimas. Agora, Luiz, para que a gente consiga ainda começar a caminhar para o fim da nossa conversa,
Se você tivesse que escolher, por exemplo, investir em uma ação, e aí eu não falo eu falo mais com a Luísa investidora mesmo, diante desse cenário, essa perspectiva que está muito complicada. Você teria uma indicação de um caminho, de um setor? Você chegou a citar inicialmente a questão dos bancos, ou você caminharia para outro setor? Que tipo de caminho a Luísa investidora faria agora diante desse cenário que é tão assustador aí para 2025? Olha, não que isso seja uma recomendação de compra ou que eu recomendo que você só tenha uma empresa na sua carteira. É bom fazer esse disclaimer, mas Isso. vamos pegar esse estudo que eu acabei de comentar, né? Entre as top 5 aí, a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia, foi uma que entregou 9,59% de yield na mediana dos últimos 6 anos e entregou um retorno total ao acionista nesse período de 176%, né? Quer dizer, isso supera com folga o CDI e o Ibovespa também deste mesmo período de comparação. Além disso, né, é uma empresa com todas aquelas características que eu comentei. Ela tem a sua RAP, que é a receita anual permitida corrigida tanto por IPCA quanto por IGPM, ou seja, tem alguma cobertura, inclusive, de dólar do efeito inflacionário que possa vir aí do câmbio. Você tem contratos de longuíssimo prazo, de 20 a 30 anos, né? E você tem também um efeito curioso, que energia talvez seja um dos grandes preferidos aí dos investidores de dividendos, né? Porque você consegue diversificar bastante, né? Você pode ter empresas do segmento, de diversos segmentos, né? Então, geradoras, transmissoras, distribuidoras e empresas que são verticalizadas e atuam em todos esses, né? Então, a Taesa, sendo uma empresa transmissora de energia, ela atua nesse segmento que é conhecido no mercado como filé do setor de energia, porque ele independe da inadimplência, por exemplo, ou do volume de energia gerada, né? A função das transmissoras é justamente nos leilões, nos contratos a que eles se comprometem, construir a linha de transmissão, operá-la e mantê-la disponível para que a energia seja transportada das geradoras até as distribuidoras. Então, não há esse efeito da inadimplência, que também é muito comum, por exemplo, nas distribuidoras puras de energia, né? Exato. Então, acho que se eu tivesse que começar em 2025, aí se eu tivesse que aconselhar algum amigo, né? Eu acho que eu começaria pela Taesa por todas essas características e por ser uma ação bem mais defensiva, né, que não segue esse grande eletrocardiograma que é o Ibovespa. Muito bem, nessas horas faz diferença mesmo. Luísa Barsi, sócia fundadora do AGF, muitíssimo obrigada, viu, pela participação aqui no CNN Money. Volte sempre. Obrigada e um 2025 de muitos dividendos para todos vocês. Para nós, obrigada.